Eu sei que ninguém tava esperando por isso, mas eu não consigo guardar só pra mim. Se o Jay-Z tiver envolvido na morte da cantora Aaliyah, então o casamento dele com a Beyoncé é muito suspeito. Só pra começar, que o Jay-Z começou a andar com a Beyoncé quando ela tinha 17 anos e ele já tinha quase 30. Eles só assumiram o namoro quando a Beyoncé já era maior de idade, só que as pessoas acreditam que isso já era muito antigo. E naquela época que eles começaram a ser vistos juntos, todo mundo sabia que o Jay-Z era caidinho pela Aaliyah, uma outra cantora, que inclusive era mais famosa do que a Beyoncé. Só que a concorrência era grande porque tinham vários rappers naquela época apaixonados por ela também. Inclusive o Dash Damon, que era melhor amigo do Jay-Z naquela época. E também esses dois desqueridos, o Diddy e o R. Kelly. Inclusive o R. Kelly, né, que foi preso bem antes do Diddy, está preso por pedofilia. E uma das primeiras vítimas dele foi a Aaliyah, quando ela tinha 13 anos de idade. Ele conheceu a Aaliyah com 12, e ele começou a namorar com ela pelos 13, 14. E ele, nessa época, já tinha quase 30 anos, né? Enfim. Isso foi descoberto porque quando a Aaliyah fez 15 anos, o R. Kelly tentou casar com ela. Na verdade, ele casou com ela, só que depois foi desfeito esse casamento. E aí, nessa época, eles acabaram se separando e o R. Kelly não aceitou. Enfim, com todos esses rappers super do bem, né, que gostavam da Aaliyah, ela escolheu o Dash Damon. Eles se apaixonaram, era uma coisa linda, só que os outros amiguinhos ali em volta não gostaram. E aí, beleza, tudo parecia normal, até que em 2001... a Aaliyah morre. Ela tava nas Bahamas gravando um videoclipe e aí quando ela vai voltar pros Estados Unidos, o avião cai. Só que assim, foram em circunstâncias bem duvidosas. O que aconteceu então? Um outro cantor chamado Lenny Kravitz mandou o jatinho particular dele buscar a Aaliyah e a equipe lá nas Bahamas. Só que aí o produtor da Aaliyah entra dentro do avião com algumas dançarinas e simplesmente vai embora sem a Aaliyah. E aí ela teria que ir em um outro avião, só que esse avião era bem duvidoso. Então ela decidiu que ela não iria voar nesse avião e voltou pro carro dela. E aí ela queria tomar um remedinho pra dormir, só que em vez de um remedinho pra dormir, eles doparam ela. E aí ela foi carregada, desacordada, contra a vontade dela pra dentro daquele avião. Esse aviãozinho duvidoso estava com sobrepeso, o piloto avisou várias vezes que eles não iam conseguir fazer um voo seguro e mesmo assim foi dito que era pra eles voarem. Então, uns minutinhos depois de decolar, o avião cai, matando 9 pessoas, incluindo a Aaliyah. E depois eles viram que esse piloto não tinha licença pra pilotar e no sangue dele tinha traços de álcool e cocaína. Pois é, como que ninguém verificou? Não sei. E apesar de tudo isso, ninguém foi responsabilizado e a morte da Aaliyah e de todas essas pessoas foi dada como um acidente. Só um detalhe rapidinho, a Aaliyah tinha 22 anos quando ela morreu. Então, apenas 6 meses depois que a Aaliyah morre, o Jay-Z resolve fazer um álbum com o R. Kelly, o homem que abusou da Aaliyah durante anos. E aí, como que o Dash Damon fica nessa história? Muito bravo, claro. Era o melhor amigo dele, não podia ter feito uma coisa dessa, não fazia sentido. Então, o Dash Damon resolve se afastar da indústria musical e largar a empresa que ele tinha junto com o seu ex-melhor amigo Jay-Z. Tipo, ele vende a parte dele e vai embora. Depois que a Aaliyah, que também era conhecida como a princesa do RB, morreu, quem ficou conhecida como a princesa do RB foi a Beyoncé. E quem cuidava da carreira dela era o Jay-Z. Você acha que isso é tudo? Isso não é tudo. 8 meses depois da morte da Aaliyah, uma outra cantora, Left Eye, também morre. Ela morreu em um acidente de carro, no qual ela não gostaria de estar, depois que o produtor dela pediu pra ela ir naquele carro. E agora adivinha? Quem era o produtor dela? Era o mesmo produtor da Aaliyah. E sabe quem que ele produz hoje? O Jay-Z e a Beyoncé.